Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o Sr. Igor de Passos, estamos juntos para mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Igreja Católica, né? E hoje nós vamos falar e fazer a pergunta, será que Pedro foi realmente o primeiro Papa, isto é, o primeiro padre infalível? Será que ele tinha essa pretensão? Será que ele foi o primeiro bispo, o bispo de Roma? É o que a gente vai querer ver no vídeo de hoje do podcast. Para que ninguém nos acuse de leviano, nós vamos utilizar textos da própria Igreja Católica mostrando que essa é uma crença real, genuína, que eles têm dentro das suas doutrinas e seus dogmas. Está escrito assim: com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode sempre livremente exercer este poder. Página 253, encíclica 882. O pontífice romano como pastor e doutor supremo de todos os fiéis. Página 255, encíclica 891. Enquanto a Igreja Católica eleva Papa à posição de supremo pastor e doutor de todos os fiéis, a palavra de Deus revela que ninguém ocupa essa posição aqui na Terra. Ela diz o seguinte: o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e este vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Veja bem, o Espírito Santo é que é infalível, o Espírito Santo é que é o nosso guia, o Espírito Santo é que é o nosso consolador. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Né? Uma vez Tiago e João estavam discutindo e estaria sentado ao lado de Jesus. Né? Eles perguntaram quem sentaria à sua direita e qual sentaria à sua esquerda no reino de Deus. Eis a resposta de Jesus: vós sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e aqueles que são grandes exercem domínio sobre eles. Mas não será assim entre vós. Eu vou repetir para você: não será assim entre vós. Está em Marcos, capítulo 10, do 35 a 43. Nessa frase, Jesus afirmou claramente que nenhum deles deveria ser dominante entre os outros. Em lugar disso, ele ensinou igualdade entre os discípulos, negando claramente os princípios que estão envolvidos para se ter um Papa. O Papa seria o vigário de Cristo, seria o pastor principal de Cristo, seria o supremo pastor de Cristo. Os católicos acreditam que Papa ou Pedro recebeu um poder, uma capacidade maior que os outros, mas isso não é verdade. O Papa, ou na verdade Pedro, ele não é superior e nem inferior a ninguém, mas ele teve o seu papel importantíssimo na igreja cristã. A doutrina católica diz que Jesus, naquele texto em que ele fala com Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, né, ele teria chamado o Pedro como a rocha, a pedra que a igreja foi edificada. Primeiro da gente entender esse texto, né, que fala de Pedro, de pedra e tudo mais, a gente tem que entender o contexto do que estava sendo dito. Veja como é que estava aqui, ó. Jesus perguntou: quem tu dizes que eu sou? E aí, a Bíblia diz, versículo 14, um João Batista, outros Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. E disse Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Pedro respondeu: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não tu revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está falando dele. Jesus está falando do Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não está falando de Pedro, apesar de ter elogiado Pedro pela perspicácia de responder, não somente perspicácia, pela revelação que Deus deu a Pedro, mas Jesus, acima de tudo, nesse capítulo, está falando de si mesmo. Porém, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas no inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui a primeira coisa que Jesus fala: pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você for buscar nos textos originais, ou nos textos mais aceitos como originais, ele está dizendo o seguinte: Pedro, tu és Petrus. Você sabe o que é Petrus? Petrus é cascalho, um pedaço menor, um pedaço que saiu de uma pedra maior. Olha que interessante, um pedaço menor, como se você tivesse uma pedra grande e você batesse na pedra e aí você tem os cascalhos, você tem o resultado de uma pancada. Então tu és Petrus, tu és um cascalho, tu és um pedaço pequeno desta pedra. Olha só, tem diferença em duas palavras. Petrus
que é cascalho, e Petra. Então o texto diz o seguinte: Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo está edificada em Cristo e não em Pedro. Isso é um erro que a doutrina católica resolveu seguir, né, esse caminho, acreditando que Pedro é a pedra. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a rocha. O que é a rocha? Qual é a rocha que a igreja está edificada? Todas as vezes que a Bíblia cita rocha, pedra principal, pedra angular, sempre se refere a Jesus. Sempre. Nós vamos ler com vocês alguns versículos aqui que demonstram exatamente essa ideia. E nenhuma dessas ideias seria Pedro. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal de esquina. Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a pedra de esquina, sobre a pedra principal, a pedra angular. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, é dito o seguinte: Jesus é a pedra fundamental que sustenta a igreja e o mundo. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal, era que tudo está ligado nela, as paredes estavam ligadas nela. Então isso é a pedra angular. Será que Pedro tem a capacidade de ser essa pedra? É claro que não. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Vamos então agora ver os motivos por que Pedro não pode ser o sucessor de Cristo, ser o vigário de Cristo, ser o Papa ou ser o grande pontífice de Roma. Vamos lá. Primeira coisa, Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Os padres não podem se casar. Por que os papas não podem se casar? Já que Pedro era casado, né? Inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro tinha esposa, né? Incluindo Cefas, né? Está ali escrito. Cefa era o nome de Pedro, nome em aramaico de Pedro. Então aqui, mais uma vez, mostrando que Pedro tinha esposa. Segundo motivo que Pedro não pode ser o Papa. Pedro nunca aceitou a adoração, ou nunca aceitou que ninguém se ajoelhasse diante dele. Nós vemos em várias fotos e vídeos pessoas que chegam diante do Papa e se ajoelham e beijam seu pé e beijam seu anel. Isso é uma espécie de uma idolatria. Pedro jamais receberia essa idolatria, jamais recebeu e jamais aceitou. O que aconteceu na casa de Cornélio? A Bíblia diz que Cornélio saiu a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou-se dizendo: levanta, porque eu também sou homem. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Pedro não aceitou a adoração, Pedro não aceitou que ninguém se ajoelhasse diante dele, se achando inferior a ele. Mais uma vez mostrando que Pedro não tinha nenhuma superioridade, como normalmente as pessoas querem acreditar. Vamos ao terceiro motivo que Pedro não pode ser o Papa? Coroa. Pedro nunca teve uma coroa. Ele nunca aceitou nenhum tipo de idolatria sobre si. Pedro, o Papa, tem aquele chapéu, né? E aquela coroa também, né? Às vezes coloca a coroa dele, né? E ele é tratado como até um homem, como se fosse o presidente da sua nação. Vaticana, como se fosse uma nação, né? Ele tem status de nação, né? Então, Pedro jamais aceitou. Aliás, Pedro jamais se achou superior ou esteve em uma função superior, ele nunca vestiu roupa de papa ou uma roupa especial, nunca teve nada disso, né? Agora, uma coisa interessante, Pedro foi chamado a atenção. Se Pedro fosse o chefe da igreja naquela época, você acha sinceramente que Paulo chamaria a atenção dele? A palavra de Deus diz que Paulo chamou a atenção de... Imagina você chamar a atenção de alguém que seria seu superior? Será que Pedro realmente era o chefe daquela igreja? Não seria Tiago? Pois é, a Bíblia mostra que Tiago é quem presidia as reuniões, não é, naquele momento, e não Pedro. Outra informação também é que Pedro, não existe versículo nenhum da Bíblia demonstrando que Pedro teria estado em Roma. Pedro nunca foi em Roma segundo as Escrituras Sagradas, se você for pelas Escrituras Sagradas. E lá na Catedral de São Pedro estaria o corpo deste discípulo Simão Barjonas. Paulo considerava Pedro, Tiago e João como colunas da igreja. Veja que ele não considera apenas Pedro como uma coluna da igreja, mas ele considera esse trio como colunas da igreja. Veja o que diz. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas da graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. A liderança da igreja era algo bem dividido, né? Era Pedro, Tiago e João que faziam ali, determinavam as coisas. Não é só Pedro. Você vê que não existe um texto bíblico que mostra a liderança apenas de Pedro. Realmente, ali no livro de Atos, tem Pedro fazendo o seu discurso. Realmente, o discurso de Pedro foi muito importante. Mas, institucionalmente, a igreja, vamos dizer assim, não tinha um líder só. A liderança, ela era muito bem dividida.
Se a gente for fazer uma comparação de legado deixado, e fazer uma comparação entre Pedro e Paulo, você vai ver uma grande distância. Veja que interessante. Paulo escreveu 100 capítulos com 2.325 versículos, enquanto Pedro escreveu apenas 8 capítulos com 166 versículos. Então, por relevância, Pedro tinha muito mais conhecimento, tinha muito mais destaque na igreja. Mesmo assim, não há nenhum texto que demonstre que Pedro fosse superior a Paulo. Aliás, Paulo em algum momento disse que, ao ver alguns apóstolos de Jesus, não acrescentaram a ele nada. Será que se Pedro fosse o grande chefe da igreja, será que Paulo falaria isso? Então nós mostramos, através desses argumentos, que Pedro não tinha nenhuma intenção de ser superior aos seus irmãos, que Jesus não colocou Pedro como superior aos seus irmãos, que até mesmo os discípulos não consideraram Pedro superior a seus irmãos. A igreja era liderada por Tiago, também por João. Era um trio, aliás, porque eles estiveram no Monte da Transfiguração com Jesus. Jesus os levou. E não podemos esquecer que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, a pedra principal de esquina. Portanto, Pedro não pode ser considerado como o primeiro papa ou como sendo o superior apóstolo de Jesus. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo e que você possa compartilhar com mais pessoas o conhecimento através da Bíblia Sagrada. Você não precisa de mais nada. Você precisa da Bíblia Sagrada e de fazer pesquisas profundas para corroborar com o que as Escrituras dizem. Eu quero agradecer por você ter ficado com a gente. Inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito, né? Inscreve lá, clica lá, inscreva no nosso canal, tem muita coisa legal. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Eu peço a você também que você compartilhe este vídeo com alguém que tem essa curiosidade. A gente está de volta num outro vídeo. Tchau, gente. Paz!